Olá, muito prazer, eu sou a Eli Souza. Estou na área da estética desde sempre. Sou baiana, tenho 2 filhos, casada. Comecei com 15 anos. Ainda morando na Bahia, eu fazia unha. Sempre fiz unha a minha vida inteira. Tenho muitas alunas manicures, né? E o que me chamou a atenção, né, para a micropigmentação? Eu trabalhava em salões fazendo unha e sempre via as meninas fazendo design de sobrancelhas. Na época ainda não tinha a micropigmentação tão assídua quanto é hoje. E eu ficava olhando e achava aquilo muito extraordinário. Falava, poxa, mas elas trabalham tão pouco, né? E ganham triplo, quadriplo do que eu ganho. Será se é possível mesmo viver de sobrancelhas? E eu comecei a pesquisar sobre esse mundo de sobrancelhas e vim para São Paulo morar aqui, né, com 17 anos. Sempre gostei muito de estudar, sempre investi muito em estudos. E aí me surgiu a vontade de crescer profissionalmente, né? Aí fiz unha, depois entrei na faculdade de estética, sou pós-graduada em estética e cosméticos. E quando eu fui para a faculdade de estética, eu sempre tive essa vontade de ministrar aulas, de dar cursos, mas não sabia que seria na área de sobrancelhas, né? Eu achava que não era possível nem ganhar dinheiro com sobrancelhas, quem dirá eu ser uma professora de sobrancelha. Então eu fiz a faculdade de estética, mesmo ganhando pouco, fazendo unha, eu investi o meu tempo e investi dinheiro na faculdade. Eli, mas você fazia faculdade sendo manicure? Sim, mas nem tudo são mil maravilhas. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu entrava às 9 no salão para fazer unha, saía às 18 ia direto para a faculdade e eu ficava até meia-noite sem comer, porque eu chegava em casa às 11h40 da faculdade. Então eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu lanchava na escola, na faculdade, ou eu imprimia as minhas apostilas. Então a nossa vida inteira vai ser de renúncias e escolhas. Aonde você quer chegar? E aí eu ficava esse tempo inteiro. Eu almoçava no salão e ficava até 11h40 da noite sem comer nada, porque eu tinha que abrir mão de lanches, dessas coisas, para mim imprimir meu conteúdo, minhas apostilas da faculdade. E assim foi por 3 anos. Terminando a faculdade, ainda na faculdade, na verdade, comecei a me apaixonar pela área de sobrancelhas, né? E foi extraordinário, como eu falei para você, comecei a pesquisar sobre essa área, achava muito top, assim, as meninas que faziam sobrancelhas nos salões que eu trabalhava. Sempre trabalhei em salões de níveis mais altos, então era um mundo bem diferente. Então eram mulheres que tinham carro importados, que tinham um poder aquisitivo legal de vida. E eu me vi naquela situação, falei, não, eu quero ser assim. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre design, e depois veio a vontade da micropigmentação. E aí eu fui fazer o meu primeiro curso de micro, né? Foi bem no início, assim, do boom da micro no Brasil. Procurei uma das melhores escolas. Eu sempre aconselho você por mais que você ganhe pouco, por mais que você tenha um poder aquisitivo baixo ou alto, procurar boas escolas, procurar pessoas que tenham referência no que faz, para que você comece da forma correta, né? Então eu procurei uma das melhores escolas de São Paulo de micropigmentação e foi lá que eu fiz o meu primeiro curso. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso, eu lembro que eu pedi o cartão de crédito do meu patrão para me pagar o curso. E ele falou que não, que como que eu iria fazer um curso no qual as pessoas iriam uma vez no ano fazer a micropigmentação, eu iria jogar meu dinheiro no lixo, que ele não iria me ajudar a acabar com minha vida, né? E eu fiquei muito triste, porque quando eu começo uma coisa eu sou muito persistente. Enquanto eu não faço, eu não paro. E aí eu fui no banco, pedi para o meu gerente aumentar o meu limite, e então eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. Passado uns 2, 3 meses, eu era a profissional que ganhava mais no salão que eu trabalhava. E daí então veio aquela escolha, eu vou trabalhar só com unha ou eu vou ser micropigmentadora e reconhecida nisso? E aí foi uma dúvida muito difícil, porque a minha agenda inteira era de unha, né? E aí eu tive que fazer essa escolha.
Quando eu fui fazer essa escolha, eu já não estava mais nesse salão, já ganhava muito bem como designer de sobrancelha e micropigmentadora, já tinha feito algumas especializações depois do meu primeiro curso, sempre investi muito em estudo, muito, muito mesmo. Então, vocês estão pagando por um curso, assim, um valor super baixo pelo tanto que eu já investi em conhecimento. Foi muito dinheiro. E aí, eu saí desse salão e comecei a atender a domicílio, né? Quando, em 2016, o meu filho estava com 2 anos e meio, eu fiquei viúva. E aí, só era eu e ele. E eu fui atender a domicílio. E um desses dias atendendo a domicílio, as clientes já falavam: por que você não abre seu estúdio? Mas eu tinha medo, eu tinha insegurança, medo de abrir estúdio. E aí foi quando eu fiquei viúva e aí eu tive que parar a minha vida, né, por 41 dias. E eu já não estava mais nesse salão. E aonde veio a coragem de abrir o meu primeiro estúdio depois de um episódio que eu passei atendendo a domicílio. Eu fui atender uma cliente e eu não tinha com quem deixar o meu filho, porque era um sábado e já era tarde que ela queria ser atendida, umas 7 horas da noite. Tava muito frio, tava 7 graus nesse dia. E eu falei pra ela que eu podia sim atender ela, mas eu teria que levar o meu filho. E ela falou: não, pode vir, traga o seu filho. E eu fui com o Guilherme, pequenininho, tinha 2 anos e 3 meses. E o esposo dela aquele dia tava bêbado, um senhor. E eu sentei o Guilherme no sofá e ele, como qualquer outra criança, ficou pulando, né, no sofá. E ele gritou muito com meu filho. E a reação que eu tive na hora foi de ficar olhando aquilo. Eu não sabia se eu gritava, se eu pegava minhas coisas e ia embora, se eu pegava o meu filho no colo. Eu fiquei parada olhando a situação, né? E quando eu entrei, terminei o procedimento da cliente, atendi ela muito bem. É uma coisa que eu também te aconselho a não misturar suas coisas pessoais com profissionais. Eu posso estar passando pelo que for, eu sempre vou estar rindo para minha cliente, eu sempre vou estar atendendo ela com excelência, porque ela não tem culpa do que eu estou passando. E aí eu atendi ela e foi embora. Na hora que eu entrei no meu carro com meu filho, que eu vi, eu olhei para ele e eu não sei se é pelo pensamento de ele não tem pai, por isso as pessoas fazem isso, não sei o que veio na minha mente. Eu fiz uma promessa para mim mesma, eu falei: nunca mais eu atendo a domicílio, nunca mais o meu filho passa por isso, e nem eu passo. Então tem coisas que vêm de ruim pra gente que você pode escolher. Ou você pega isso e cresce, ou você pega isso e vira um trauma e você estagna no mesmo lugar. E o que eu fiz? Eu tive coragem de abrir o meu primeiro estúdio, que foi em 2016, em outubro. E aí, o que eu tinha para abrir o meu estúdio? Nada. Eu tinha R$900. R$900, viúva, já não tinha minhas clientes de unha. Então eu precisei fazer alguma coisa. E aí eu abri o meu primeiro estúdio. No sábado mesmo à noite eu cheguei em casa, comecei a pesquisar salas comerciais para alugar. Achei uma, conversei com o dono, falei: olha, não tenho dinheiro de calção, não tenho dinheiro de aluguel agora e eu preciso de um lugar para trabalhar. E ele me ajudou muito, a gente precisou pôr pia lá, ele achou o cano para mim da sala, ele pintou e eu fui pagar o aluguel para ele depois de um mês. Então o que eu tinha? Eu tinha uma mala de materiais que eu usava quando eu ia atender minhas clientes e a cadeira que eu usava para fazer os atendimentos, essas cadeiras de quick massagem, era elas que eu usava, mas em vez da cliente deitar de costas, ela ficava de frente. E era isso que eu tinha, e foi isso que eu usei para abrir meu estúdio. E aí, com os R$900, eu comprei uma cadeira, que foi uma dentista amiga minha que me vendeu, e comprei a pia e um carrinho auxiliar e o mocho que eu sentava para atender. E minhas clientes sentavam em puffs, porque eu também não tinha uma cadeira dessa aqui para elas sentarem. E assim eu comecei. E nesse salãozinho, ele era bem pequenininho, muito simples. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem como que era. Então, não se iludam que vocês precisam de um estúdio bonito, de uma coisa perfeita para começar. Porque o que as clientes querem é serem bem recepcionadas, serem bem atendidas e você ter um material de qualidade. O resto vai vir com o tempo. Não fique se enfiando em dívidas para ficar competindo com o estúdio da outra que é melhor. Eu já tive mais de 8 estúdios, 9 estúdios no total. Mas eu não comecei tendo estúdio, eu comecei tendo uma salinha.
Então você também tem que começar com o que você tem. Para de ficar colocando coisas em sua cabeça, de achar que você precisa disso, que você precisa daquilo. Você não precisa de nada disso. Você precisa fazer um curso com excelência e começar. E assim você depois vai abrindo do jeito que você quer, montando do jeito que você quer o teu estúdio. E tenho certeza que lá na frente você vai olhar para trás e vai ter a mesma experiência que eu. Vai falar, poxa, valeu a pena começar com o que eu tinha. Valeu a pena eu ter uma história para contar hoje para motivar outras mulheres, motivar outras profissionais a fazer. Então, hoje, eu tenho o meu estúdio do jeito que eu quero. Eu montei tudo do jeito que eu quero. Eu já montei estúdio no Nordeste. Eu fui para o Nordeste, morei lá 2 anos. E eu falei, não, se eu faço acontecer em São Paulo, eu quero testar no Nordeste. E fui para Juazeiro do Norte. Fiquei 1 ano e 8 meses lá. Montei um estúdio lá. Valeu super a pena. A experiência foi extraordinária. Só que estava inviável ficar indo e vindo para São Paulo. Até porque eu tenho uma criança, né? Hoje eu tenho 2. Então, eu optei por voltar para São Paulo, né? Mas foi uma experiência extraordinária. E para você ver que mesmo eu indo para outro estado, eu consegui fazer a mesma coisa que eu faço aqui em São Paulo. Então, você precisa tirar esses empecilhos da sua vida, tirar essas inseguranças, tampar os seus ouvidos para as pessoas negativas o tempo inteiro, principalmente pessoas da família. Vai falar que você não pode, vai falar que você tá doida de sair do seu CLT para ir fazer sobrancelhas, de falar que você precisa ter um salário fixo, que você precisa ser registrada. Tira tudo isso da sua cabeça. Isso são tudo fantasmas, são coisas que não existem e que você pode chegar muito longe com sobrancelhas. Eu tô aqui, eu sou a prova viva disso, que você pode se dar muito bem na área da sobrancelha, assim como qualquer outra área. Só vai depender de você onde você quer chegar. Então eu estou aqui para te dizer que vale a pena sim começar com o que você tem. Vale a pena fazer as coisas com excelência. E imagine se eu não tivesse começado em 2016 ou eu tivesse começado antes. A gente precisa uma hora na vida ter uma motivação para alguma coisa. Qual que é a sua motivação? A minha é os meus filhos. Por eles eu faço muito, até o que eu não consigo, o que eu acho que é inacreditável acontecer. Eu faço, porque minha motivação é eles. Qual que é a sua motivação? O que você precisa de gás para sair da onde você está e crescer? Então a gente precisa dessas motivações diárias para chegar onde a gente quer. E eu te convido a entrar nesse mundo das sobrancelhas, para que você também tenha uma história, para que você possa olhar para trás e falar, poxa, a Eli falou que eu ia conseguir e eu consegui, né? Então que você possa, sim, ser também uma profissional de sucesso. Eu estou aqui para te ajudar no que eu puder. Você tem as minhas redes sociais, você tem acesso a mim, a hora que você quiser. E no que eu puder te ajudar, eu vou estar aqui para te ajudar. Então essa é a minha história, para te motivar a entrar na área e poder olhar para trás depois e falar, eu consegui.